No episódio de hoje, vamos conversar com o chefe do setor de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o infectologista Eduardo Sprins. Doutor Eduardo, sejas bem-vindo no podcast Te Aproxega. Obrigado pelo convite, Célio. Vamos lá. Eu pedi para os ouvintes participarem do podcast, mandando seus questionamentos, e eles mandaram. Vou apontar as indagações dos ouvintes, depois o doutor vai respondendo. As primeiras perguntas E são tu sobre... quer? Oi? Quem sabe tu pergunta e eu respondo. Pergunta e eu respondo. Certo, O que tu pode acha? ser, pode ser. Então tá. As perguntas são sobre as festas do final de ano. Primeira, no Natal e no Réveillon, somente poderão participar pessoas que moram na mesma casa? Mas se receber visitas, o que devo fazer? Primeira pergunta. Se não tem coronavírus no ar, não tem problema. O problema é se tem coronavírus no ar. A gente não sabe isso. Então, e a gente não sabe se proteger, infelizmente. Eu posso estar incluído nisso. Então, eu acho que se as festas são inevitáveis e a gente não é contra o isolamento social, que a gente consiga fazer com que haja um número reduzido de pessoas, de preferência em ambientes externos, e que se guarde uma distância segura. O que é uma distância segura? É o comprimento de uma mão e com relação à da outra pessoa. Isso são mais ou menos 2 metros. Isso é uma distância relativamente segura. Então, a gente, de novo, reforço, eu não posso ser contra o isolamento social, mas as reuniões que elas ocorram com algum grau de segurança. Eu sei que isso pode ser chatice, eu sei que isso, mas, pessoal, é mais algum tempo. Se eu tenho certeza que não existe coronavírus no ar, façam o que bem entender. Eu não tenho como ter essa certeza. Então, eu vou comemorar, sim, eu vou ter uma comemoração de festa de final de ano. Vai ser eu e mais 5 pessoas, nós vamos estar distantes. Sempre que a gente não estiver comendo ou bebendo, isso vai ser difícil, porque a gente vai estar bebendo, mas a gente vai estar de máscara. Então, isso é fundamental. Ambientes arejados, tudo isso será importante para fazer com que a gente possa se proteger melhor. Muito bem. A segunda pergunta. Como deve ser feita a higienização dos presentes? Eu acho que sempre higienizo as minhas mãos. Então, eu vou mexer no presente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu coloco, ou lavo minhas mãos, ou coloco álcool em gel. A higienização de produtos inanimados, se eu estou quase sempre de máscara, não tem problemas na boca ou nariz. Então, o mais importante de tudo é saber isso. Que se a gente tirar máscara, ou se a gente pensa em tirar máscara, o mais importante é que a gente consiga higienizar as mãos ou passar álcool em gel. Talvez isso seja fundamental. Não, isso é uma paranoia desnecessária, higienizar coisas inanimadas. Tipo, compras, presentes, acho que não há necessidade disso. Terceira questão, que tipo de riscos poderá ocorrer quem for viajar? E quais cuidados ter? Então, as viagens vão ser as grandes potenciais vetoras de aumentar ou não. Assim como as eleições foram, as viagens também podem. Por quê? Porque vai aumentar o intercâmbio de pessoas. E ao aumentar o intercâmbio de pessoas, tu corre risco de transmitir infecção de um lugar para o outro. As medidas são rigorosamente as mesmas.
né? Então, a gente tem que conseguir utilizar máscara. Talvez a máscara seja a coisa mais protetora que possa existir. A máscara, se eu tenho suspeita, quer dizer, eu nem sei, mas se eu tenho Covid e uso máscara, certamente a máscara, na fonte, ela vai impedir que haja a disseminação de muitas partículas do vírus. Então, isso é a coisa mais importante. E a mesma coisa, independente de viajar ou não, sempre tentar guardar uma distância segura, evitar muitas aglomerações, viagens é difícil, né? E dar preferência para os ambientes externos. Sempre é a mesma receita. Mas parece que as pessoas não gostam muito disso, não deve ter um bom gosto. A quarta questão é parecida. Quem for viajar, quando chegar no destino, além de evitar abraços, uso de máscara, passar álcool gel nas mãos, quais outras precauções devem ser tomadas? Isso depende de quanto tempo a pessoa vai ficar no local que ela for. Então, isso depende de quanto de cuidado a pessoa quer ter, né? O ideal seria eu ir para um lugar, fico 5, 6 dias naquele local, faço um teste de PCR para ver se eu fiquei ou não contaminado. Se eu não estou contaminado, ok. Eu continuo com as minhas proteções individuais, mas eu sei que o risco de eu passar algo para alguma pessoa vai ser muito baixo. Certo. Ao longo do episódio, apontarei mais demandas dos ouvintes. Seguimos, então, já que falamos de viagens, eu vou continuar com o tema. O governo Jair Bolsonaro resolveu ignorar as recomendações da nota técnica da Anvisa sobre as medidas no controle das pessoas que chegam aos aeroportos do Brasil. A nota salienta que o passageiro apresente antes do embarque um documento que comprove a realização do teste RT-PCR, com resultado negativo não reagente, e que tenha sido realizado 72 horas antes da viagem. Qual a tua opinião, senhor, sobre este acontecimento? A gente vai falar, isso a gente espera, e sempre a gente espera que os representantes eleitos pelo povo se comportem de maneira exemplar, isto é, que eles deem os exemplos para a segurança de uma nação. Então, eu acho que isso só reforça as atitudes, mais nada. Então, não há muito mais o que falar. Foi apresentado agora o programa, hoje de manhã, Programa Nacional de Imunização. As pessoas, a maior parte delas sem máscaras, muitas delas aglomeradas. Então, isso não é um bom exemplo. Exatamente. Olha, eu me entristeço em ver o aumento do número de casos e com índices elevadíssimos. O que ocasionou essa alta? Foi o relaxamento da população, o negacionismo, as aglomerações em bares, festas e até nas próprias eleições? Ou uma mistura de todos esses pontos? Pode juntar tudo isso, né? Isso é uma receita perfeita para que aconteça a explosão no nosso país. Isso é a receita perfeita. Flexibilização, negacionismo, mau exemplo das pessoas públicas, eleições, tudo isso junta tudo. E ainda mais agora festas se aproximando, então é uma receita perfeita para que haja essa escalada nos números que a gente não quer e a gente não gosta. Aproveitando essa linha, vamos para mais uma dúvida do espectador. Qual é a diferença do risco e probabilidade de testar positivo para o coronavírus? E sobre a questão da reinfecção, como ocorre este processo? Então, vamos ver. O risco é a chance que eu, ao me expor em alguém, eu venha a ser contaminado. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e eu ficar 5 minutos conversando com ela, meu risco é menor. Se eu ficar 2 horas conversando com essa mesma pessoa no ambiente fechado, o risco é muito maior.
Então, o risco é a medida da chance da infecção ser transmitida. A probabilidade é o seguinte, na verdade, deixa eu entender melhor o que é essa probabilidade. Deixa eu entender melhor, Luciele, o que é a probabilidade com relação ao quê? Pois é, aqui foi uma pergunta do ouvinte. Ele só perguntou qual é a diferença do risco e probabilidade de testar positivo para o coronavírus. Vamos lá, vou tentar responder de uma forma assim. O teste que a gente faz é o teste RT-PCR. Esse é o teste que deve ser feito, ou o teste de antígeno, que é um pouco inferior ao teste de PCR, que não é tão bom. Então, eu vou dizer assim, ó, que mesmo o teste PCR sendo negativo, muitas vezes a gente diz que a pessoa teve COVID baseado na clínica dessa pessoa e da exposição dela. Uhum. Então, talvez seja isso, eu não sei se eu consegui dizer. Eu acredito que seja assim. E reinfecção, a gente está aprendendo com essa doença, ela é nova, ela tem 1 ano de vida. A gente sabe que a família dos coronavírus causa resfriados comuns nos seres humanos. E a gente sabe que essa família dos coronavírus, quando causa resfriado comum em nós, não confere imunidade prolongada, duradoura. Então, é a mesma coisa. Então, a gente imagina que para esse coronavírus aconteça a mesma coisa, que a imunidade não vai ser duradoura. Quanto tempo vai nos proteger uma vez que a gente teve? Não sei. O que parece é que quanto mais leve for um caso, maior é a chance da pessoa vir a se contaminar mais rápido, a se exposta. E quanto mais grave foi, maior será o tempo da pessoa poder vir a se recontaminar novamente. Muito bem. Agora falaremos sobre a vacinação, que muito interessa a grande maioria da população brasileira. Vários países começando o processo da vacinação. No Brasil, até o momento, não possui uma data específica para o início. Porém, o Ministério da Saúde informou que vai começar a vacinar a população brasileira até 5 dias após a autorização da Anvisa. Bom, depois de uma certa demora e uma pressão do STF, o Ministério da Saúde apresentou um Plano Nacional de Imunização. Embora na apresentação do plano do Ministério da Saúde, além de não ter várias pessoas usando máscara, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, durante a fala, questiona a pressa pela vacina. Abre aspas. Para que essa angústia? Fecha aspas. Olha, motivos por ansiedade e angústia é o que mais tem. Começando pelas mais de 180 mil mortes que ele nem sequer citou. Bom, suas considerações, doutor, sobre o plano e esta fala do Pazuello. São coisas diferentes, né? O Programa Nacional de Imunização talvez seja um dos melhores programas que o Brasil tem. E não existe como ter data por 2 razões básicas. Nenhuma das detentoras dos direitos das vacinas, ou seja, dos seus fabricantes, pediu o uso emergencial da vacina e nem tampouco ainda o registro à Anvisa no Brasil. Então, não tem como ter qualquer plano de data, porque não existe. Isso só pode existir a partir do pedido da fabricante da vacina para o uso emergencial dela ou para o seu registro. Então, a gente não tem como partir, não tem como dizer, não, mas eu acho que se em 5 dias, depois de 5 dias a Anvisa aprovar, que é outra instituição confiável, se ela aprovar e o Brasil, após 5 dias, começa o programa vacinal, que maravilha. Eu acho isso muito bom. E eu volto a dizer que, com relação à nossa população, com relação ao que as pessoas consideram a nossa população, certamente, se levassem mais em conta
a nossa população provavelmente não estimulariam tanto elas a saírem para a rua e nem tampouco as medidas de não proteção. Então, isso está em acordo com o que vem sempre sendo feito pelo governo federal, infelizmente. Bom, após a apresentação do plano, surgiu mais interrogações, né? Além dos pontos abordados pelo senhor sobre o plano, eu tenho mais uns aqui, gostaria de ver sua opinião. O primeiro é sobre a Coronavac, agora estar incluída no plano depois de uma grande politização. Então, bom, pode falar isso aqui, passando os outros. Assim, das vacinas testadas no Brasil, apenas 2 têm resultados já, inclusive com artigos científicos publicados em revistas teoricamente confiáveis, que é a da Oxford e a Pfizer. Existem outras 2 vacinas sendo testadas no Brasil, a Coronavac e a da Janssen. Essas não têm ainda resultados demonstrados. Então, uma vez que tenham os resultados sido demonstrados, por que não incluí-las no programa? Claro, se mostram-se efetivas, devem ser incluídas no programa, sem problema algum. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, a politização não leva a bons resultados. E isso mostra como o nosso país está fragmentado, está fraturado. E isso certamente não leva em nada. Tanto a da Pfizer, como a de Oxford e como a Coronavac, por exemplo, elas necessitam de 2 doses. Se a gente vai fazer um plano para imunizar que seja 50% da população brasileira, serão necessárias, com o que se sabe hoje em dia, 250 milhões de vacinas. Isso não faz nenhum sentido. Eu vou atender aqui uma coisa. Outra questão, doutor, é a respeito do termo de responsabilidade ou consentimento. O ministro da Saúde ressaltou que somente será utilizado esse termo em quem for vacinado em uso emergencial. Queria te ouvir a respeito disso, porque... Eu nem sabia disso, mas o uso emergencial significa que o produto não foi devidamente analisado. Então, tá bem, eu acho que é algo... Isso pensando assim, como não é um produto registrado, e sim seu caráter em uso emergencial, eu acho que a pessoa pode sim se responsabilizar pelo uso. Acho que não tem problema nenhum quanto a isso. É porque surgiu o questionamento sobre o que o presidente tinha falado, que todas as pessoas tinham que assinar o termo de responsabilidade. Aí, na coletiva, depois do apresentado o plano de imunização, algum repórter fez, agora eu não lembro quem foi, que fez essa pergunta para ele se realmente ia precisar, daí ele disse que não, era só em casos de uso emergencial. Aí, por isso que eu... Mas então, talvez seja talvez simplesmente porque é o uso emergencial, talvez sem registro, mas eu acho que tudo vale. Uhum. Eu acho que isso é Por favor. Outra questão que também ele chegou a falar depois da coletiva, que as vacinas devem ser registradas em meados de fevereiro. Tem como ter uma base disso ou ele falou por dar uma amenizada? Eu acho que talvez a Coronavac, na semana que vem, peça o seu registro. Eu acho que, por exemplo, os dados de Oxford, eles vão ser novamente analisados daqui a pouco. Então, eu acho que o registro ocorrerá logo. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso.
as pessoas realmente, eu acho que talvez as pessoas não estejam com toda a pressa que o povo está. Eu acho que elas não se deram conta disso e não se deram conta de quão importante é a vacina estar disponível, pelo menos para a população vulnerável. Eu não quero mais ver as pessoas em UTI ou com pneumonia grave no hospital tendo que ser internadas por causa do Covid. Então, assim, a vacina, os resultados preliminares mostram que a vacina protege contra as formas graves da doença. Isso é o meu grande objetivo nesse momento. É o meu único objetivo. Eu quero esvaziar as UTIs, eu quero esvaziar os hospitais de Covid. Então, sim, o uso dessa vacina em caráter emergencial deveria acontecer. Para isso acontecer, as fabricantes das vacinas devem solicitar o seu uso emergencial. Caso contrário, isso não acontecerá. Exato. Agora, mais para finalizar, mais duas perguntinhas dos ouvintes. Aqui, a primeira, então. Depois depois que eu me vacinar, eu devo continuar com os mesmos cuidados de antes ou a vida segue normal? Eu queria ter essa resposta. Eu já me perguntei diversas vezes isso. Eu já me perguntei como é que vai ser para eu andar de avião de novo, como é que vai ser. Eu não sei. A última vez que eu entrei no avião foi no final de janeiro. Meus amigos dizem que, ok, não tem problema, é tudo igual. Eu não sei. Então, tudo isso aí é algo que a gente, um dia depois do outro, a gente aprende, um dia depois do outro, uma coisa diferente. Então, sabe-se lá, se as pessoas não... Eu acho que é importante imaginar que, enquanto eu não tenho um tratamento eficaz contra essa infecção, eu acho que a gente deve continuar se cuidando. A partir do momento que a gente tenha aprovado medicamentos antivirais eficientes que mudam a evolução dessa infecção, eu acho que tudo pode mudar. E mesmo se a gente tiver, na eventualidade de alguém evoluir para uma forma mais grave da infecção, se a gente tiver, de novo, medicamentos que comprovadamente conseguem evitar que a pessoa fique gravemente doente, talvez isso também possa ser mudado. Mas eu, por exemplo, se eu não estou vacinado e se eu for pegar a Covid, quem me garante que eu não vou evoluir para uma forma grave? Então, eu acho que, por enquanto, todos os cuidados devem ser mantidos e para a gente fazer imunização em massa vai demorar algum tempo, porque maciçamente deverão ser fabricadas as vacinas. E isso ainda não temos as condições plenas. Então, isso é muito importante. E como, por enquanto, as vacinas são dose dupla, então sabe-se lá quantas milhões de vacinas serão necessárias para que a gente possa, pelo menos, proteger a população mais vulnerável. Exatamente. Eu acho que cuidado nunca é demais, né? Melhor cuidar de mais do que de menos. E a segunda e última questão ela pergunta aqui: o que o senhor acha a respeito do presidente falar que não vai querer tomar a vacina? O que isso representa para a população brasileira? Eu acho que atualmente vamos por partes. Vacinação no nosso país nunca foi obrigatória. Então, ok, não tem problema, acho que é mais que justo. 2, eu continuo imaginando que ele deveria ser exemplo para todos. 3, o que realmente eu acho que vai impactar se ele não quiser tomar vacina? Muito pouco. E só mostra um desconhecimento com relação a como essa infecção pode acontecer e como ela pode cursar. Mas, nos maiores, as pessoas são livres. Eu acho que nesse país as pessoas são livres e devem permanecer livres
e devem ter seu livre arbítrio garantido. Muito bem. Doutor Eduardo, quero te agradecer imensamente pela disponibilidade em participar do Te Aproxega. Haja vista teu tempo de estar sempre corrido, mesmo assim reservou um período para divulgar ciência e muita informação aos ouvintes. Mas tudo isso vai passar. Seguimos com fé e confiança. Muito obrigada. Até a próxima. É. Cuidem-se. Obrigada.